eu vou falar um pouquinho com você aqui nesse momento sobre tráfego pago. Mas não se assuste, você não precisa entender a fundo, é só um raciocínio para você entender. Quando a gente vai criar uma campanha de tráfego para um cliente dentro do gerenciador de anúncios, a gente tem uma opção lá, é o nome de Lookalike. Como eu falei, você não precisa entender de tráfego pago, porque aqui eu vou explicar de forma simples mesmo, para você entender por que um vídeo de dancinha que viraliza, ele pode, ao invés de beneficiar o seu cliente, ele vai prejudicar. Esse formato de campanha chamado de Lookalike, eu vou até colocar aqui na tela, porque às vezes você nunca ouviu falar e eu gosto de te mostrar. Eu só vou te dar um pouquinho de consciência sobre isso aqui. O Lookalike, ele nada mais é do que um público semelhante. Ó, deixa eu pôr aqui. O Lookalike, ele nada mais é do que público semelhante. Então, o que acontece? Quando a gente vai criar essa campanha lá dentro do Instagram, a gente basicamente fala assim para a plataforma, Facebook, Instagram e afim. Eu quero que você pegue essas pessoas que seguem o Instagram ou o Facebook aí do meu cliente e eu quero que você crie um público com interesses semelhantes a eles para eu divulgar essa campanha específica aqui. Como assim, Diana? Dentro do gerenciador de anúncios, a gente consegue pegar esse público e falar para ele criar um outro público que tenha interesses semelhantes a esse e ele distribui essa campanha para essas pessoas? Sim, dentro do gerenciador de anúncios. É totalmente possível fazer isso, inclusive é um formato extremamente utilizado. Daí, o que acontece? Se essa base, deixa eu ver o que eu tenho aqui na mesa para eu usar de exemplo. Eu queria 2 canetas iguais, mas eu não vou ter. Então, vamos usar aqui. Eu tenho ali os seguidores do meu Instagram, eu sempre uso caneta como exemplo, né? Eu tenho aqui os seguidores do meu Instagram, do meu cliente, né? Se essa base aqui de seguidores do seu cliente são pessoas que vieram de vários Reels viralizados, que são videozinhos sem alinhamento com o que o seu cliente vende, ele não vai ter resultado nenhum com essa campanha. Muito pelo contrário, vai estar atingindo pessoas, um público que não vai comprar dele. O seu cliente vai estar jogando dinheiro fora, se essa base de clientes que ele tem, de seguidores que ele tem, veio por Reels que não estão alinhados com o que ele vem. E você pode falar assim nesse momento aí: Diana, tô nem aí, o meu cliente não investe em tráfego pago, vou continuar fazendo videozinho de dança para ele. E aí que tá a venda que tá tapando o seu olho nesse seu trabalho. E a gente pode até entender que você não está fazendo isso porque você realmente gosta, você não está olhando para o futuro do seu cliente. Você tem que lembrar que você tem que trabalhar em prol do seu cliente, independente se ele vai estar com você daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3. Exatamente isso que até hoje faz total diferença no meu trabalho. Quando o cliente me contrata, além de tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu já vivenciei ao longo desses mais de 5 anos, eu compartilho com o meu cliente. Eu sempre vou utilizar as plataformas de acordo com as políticas de privacidade, com tudo que ela tem que usar da forma correta. Então, você não tem que pensar no seu umbigo, você tem que pensar no seu cliente e você tem que saber que você tem que fazer hoje, independente se o cliente vai estar com você ou não. Então, independente se o seu cliente investe em tráfego ou não, porque se você respondeu aí, meu cliente não investe em tráfego, eu vou continuar fazendo dancinha. Tem uma outra coisa que você precisa saber. Independente se ele investe em tráfego ou não, a gente tem ali no Instagram o nosso amigo algoritmo. Diana, o que é o algoritmo? É um robozinho que tem por trás da plataforma para entender o que as pessoas gostam, o que elas querem ver, o que elas ficam felizes de ver. Como que o algoritmo age perante aos conteúdos orgânicos, que são aqueles conteúdos que a gente não coloca dinheiro para ele chegar a mais pessoas. Então, preste atenção, porque só isso aqui que eu vou te mostrar nesse momento, você vai falar para mim que essa live tá paga. Se você não sabia disso aqui, você vai comentar aí para mim. Coloca aí nos comentários, tá pago. Diana, nunca ouvi isso. Então, raciocina comigo. Eu vou dividir a tela aqui de novo para você entender como que o algoritmo do Instagram, ele funciona. Vamos lá, colocar a tela para eu escrever e você entender como que o nosso amigo algoritmo funciona. Você vai lá e faz um post
no Instagram, certo? Feito esse post, o que que o Instagram vai fazer? Ele vai pegar esse post e ele vai entregar para uma porcentagem de seguidores. Então é exatamente isso que ele faz. A partir do momento que foi feito esse post, ele vai e entrega esse post que foi feito para uma porcentagem de pessoas. Então, ele vai lá, você faz o post e o Instagram automaticamente ele entrega esse post feito para uma porcentagem de pessoas. E esse post aí, ele vai entender a interação do público com esse conteúdo, com esse post que você fez lá. Então, ele vai entregar e vai observar a interação das pessoas com esse post. O que o algoritmo ele observa? Ele vai ver quantas curtidas está tendo esse post, quantos comentários está tendo esse post que você acabou de fazer lá no perfil do seu cliente, quantas pessoas estão compartilhando isso com outras pessoas. Essa aqui é exatamente a jornada ali que o algoritmo faz para entender se esse post ele é valioso ou não. Foi positivo? Então tá bom, tem bastante gente comentando, bastante gente compartilhando. Foi um post positivo? O que que ele faz com esse post que você acabou de fazer? Ele vai entregar isso para mais pessoas, para mais pessoas. Isso acontece de forma automática, você querendo ou não. Ah, Diana, foi negativo. O que que acontece quando não tem muita curtida, não tem muito compartilhamento? Ele automaticamente para de entregar esse conteúdo, esse post aí, para as pessoas. É simples, tá? Falo que às vezes parece complicado, mas é muito mais simples do que você imagina. E essa daqui é a jornada do algoritmo. É dessa maneira que ele funciona. Então, pensa comigo aqui, agora que você entendeu como que o algoritmo faz essa distribuição. Você está lá fazendo Reels totalmente sem estratégia e traz para o perfil do seu cliente pessoas totalmente desalinhadas com o que ele vende ali naquele perfil. Vamos supor que essas pessoas elas vieram ali por um Reels que tinha uma dancinha, acharam engraçadinho, acharam bonitinho e começaram a seguir o perfil do Instagram ali do seu cliente. Quando você fizer um post lá no Instagram, vamos supor que você fez um Reels que viralizou, tem 50, 60 mil visualizações lá no perfil do seu cliente, pode acontecer viralizar um vídeo de Reels. Só que aí você vai fazer um próximo post e esse que viralizou trouxe lá 1.000 seguidores novos do seu cliente. Uhul, trouxe 1.000 novas pessoas para seguir o perfil do meu cliente. Só que lembre que ele não estava alinhado com o que o seu cliente vende, era só uma dancinha aleatória. Trouxe essas 1.000 pessoas. Então, quando você fizer um próximo post, o Instagram vai pegar esse próximo post que você fizer, independente se ele é carrossel, se ele é foto, seja lá o que for, um outro vídeo, ele vai entregar esse conteúdo que você acabou de criar para uma porcentagem de pessoas. Então, se o seu cliente tinha 1.000 seguidores que estão ali porque gostam e tudo mais, aumentou mais 1.000 porque vieram por causa de dancinha. E o Instagram vai escolher uma porcentagem aleatória de pessoas que ele vai entregar esse novo post que você fez lá. E dentro dessa porcentagem aleatória, vão estar essas pessoas que vieram totalmente desalinhadas com o que o seu cliente faz. E elas não vão interagir com esse novo conteúdo, elas não vão compartilhar, elas não vão comentar esse conteúdo. Então, esse conteúdo, conforme você vai fazendo isso, a entrega vai ser cada vez menor, porque essas pessoas não estão ali para consumir aquilo. Elas vieram por causa de um vídeo viralizado e elas não fazem noção nenhuma, não tem noção nenhuma do que o seu cliente está vendendo ali. Aí mora o grande perigo de você ficar fazendo vídeos de Reels sem estratégia nenhuma para o perfil do seu cliente. Então, sim, eu posso ter alugado um triplex aí na sua mente nesse momento, se você nunca ouviu falar sobre isso.